vida portuguesa, no tecido económico português e também na saúde pública em Portugal. E, portanto, nós reconhecemos que isso não é fácil. Como vocês já sabem, está em cima da mesa um novo confinamento geral, idêntico ao que foi feito em março, no início da pandemia. Mas, tal como dissemos ao Sr. Primeiro-Ministro, os portugueses e as circunstâncias é que já não são iguais a março. Estávamos com uma nova pandemia, as pessoas queriam muito rapidamente resolver o problema. Hoje é um cenário completamente diferente. As medidas restritivas estão a desgastar, as pessoas estão um pouco cansadas destas medidas, há um certo alheamento face a elas e temos todo um setor económico que estava a começar a iniciar uma pequena recuperação, muito longe do que foi noutros anos, mas uma pequena recuperação, e que agora pode ficar comprometida. Portanto, isto foi um dos considerandos que colocámos também ao Primeiro-Ministro. Há vários aspectos que nos separam e um deles é o encerramento total da restauração, dos cafés e, eventualmente, do pequeno comércio, ainda não está completamente decidido, e nós pensamos ser demasiado arriscado fazer isso neste momento e face às condições financeiras que o Estado português dispõe, sem termos a certeza ainda, sem termos todos os dados que nos possam dizer, por exemplo, que os restaurantes ou os cafés ou o pequeno comércio são focos de contágio reais. O que sabemos hoje é que muitos restaurantes, que todos, fizeram amplos investimentos em melhorar as condições de saúde pública, de saúde dentro dos estabelecimentos, com o gel, com separação física, criando condições de distância. E, portanto, a nossa dúvida é se são estes os focos de contágio ou se estamos a fazer estes setores pagar por focos de contágio que são de outras realidades. Não sabemos se domésticas, se de outros setores de atividade, e a verdade é que estes já foram os setores mais afetados e que podem agora ter, de facto, um sofrimento muito, muito, muito acentuado. E atenção, a economia também é saúde. Estamos a falar de milhares, ou provavelmente milhões de empregos. Estamos a falar de um setor que já estava desgastado e que pode agora ter uma machadada final em números. Podemos ter a maior tragédia desde a Segunda Guerra Mundial em termos de falências e em termos de destruição de negócio. E isso é algo que, reconhecendo que o Governo está num papel muito, muito difícil, é algo que, pelo menos, deve ser considerado. Nós entendemos também que, se chegarmos a esta fase, e a este momento em que estamos, foi também, na nossa perspectiva, por alguma ilusão que se criou face às campanhas de vacinação. No caso português já o criticámos também, o atraso num plano estrutural de vacinação, mas também não só, porque há também vacinas atrasadas e há por toda a União Europeia. A verdade é que se criou na população uma ilusão de que a vacina resolveria imediatamente o problema e hoje sabemos que não é assim. Não só temos outras estirpes, provavelmente do vírus, como temos uma campanha que é muito lenta de vacinação. Nós ainda nem os lares conseguimos vacinar. É preciso que as pessoas tenham noção disto. Nem os lares conseguimos vacinar. Até haver chamada imunidade de grupo, vamos estar a falar, vamos ver se não passa até o ano, mas vamos estar a falar de muitos meses. E, portanto, este atraso foi prejudicial para o que está a acontecer agora. A não preparação durante o verão desta segunda vaga teve também consequências. E aí o Governo tem naturalmente também alguma responsabilidade. Por fim, apelámos ao Governo também para que os apoios sejam agora menos burocratizados e que tenham um acesso mais rápido e mais fácil, porque se há uma coisa que sabemos é esta: se voltar a haver este confinamento, como aparentemente tudo indica que vai acontecer, estas empresas, estes negócios, muitos setores, as famílias, vão precisar desesperadamente de apoios rápidos, urgentes e de liquidez imediata. O que significa que o Governo deve fazer agora melhor do que fez em março, criando condições rápidas, fáceis e acessíveis a estes apoios. Boa tarde, André Ventura. Permita-me clarificar uma questão que vou tentar sintetizar rapidamente. O setor da restauração encerra mesmo, apesar das reservas. A propósito da restauração e pequeno comércio. Para que lado se inclina o Governo?
para o encerramento ou não? Se o pequeno Já agora, comércio gostaria também de lhe perguntar encerra sobre as ou não. condições desportivas, se vão ser suspensas ou não. Pois. Se as competições A desportivas vão ser sensação suspensas. que ficámos, aliás, a questão do pequeno comércio foi colocada por mim ao Sr. Primeiro-Ministro, diretamente. O Sr. Primeiro-Ministro não deu ainda uma resposta definitiva sobre o pequeno comércio, o Governo está a fazer essa avaliação. Em relação à restauração, aos cafés e aos restaurantes, parece evidente que vão encerrar novamente, é uma decisão que será anunciada pelo Governo. Em relação ao pequeno comércio, há ainda dúvidas no Governo sobre a forma como deve ser gerido. E atenção que aqui o Primeiro-Ministro deixou de lado muito claramente que aquele tipo de atividade que em março ficou aberta, agora mantém-se novamente aberta. Ou seja, vai haver uma regra aqui de equivalência. Tudo o que se manteve aberto em março vai-se manter aqui aberto. A indústria, a agricultura e estes setores. Em relação ao pequeno comércio de rua, não alimentar, é que há dúvidas e que o Governo está a fazer essa análise. Foi aqui que, enfim, de alguma forma divergimos, por nós não estarmos convencidos que estes sejam focos de contágio e que até estão mais preparados que outros para conter a pandemia. Em relação aos espetáculos e aos eventos musicais, culturais, etc., o Sr. Primeiro-Ministro é que tem esse dever de anunciar isso, mas também a ideia com que ficámos foi que, pelo menos numa primeira fase, voltarão a encerrar em Portugal, e isso faz toda a diferença. Não é? Estás preocupado com a economia? É capaz de nos dizer, por exemplo, se os stands de automóveis se vão manter abertos, eventualmente também a nível da saúde, as clínicas privadas, nomeadamente os dentistas, vão continuar a atender pacientes? Sim, penso que sim, não lhe quero dar aqui respostas definitivas porque é o Governo que o cabe fazer, mas estas audiências também servem para isso, nomeadamente em relação aos dentistas, havendo agora já um protocolo estabelecido e definido, os dentistas manter-se-ão em funcionamento, assim como as outras clínicas. Tudo o que já, desde março, não havia protocolos específicos para lidar com a questão da pandemia, agora já há, esses protocolos já existem, já foram materializados, estão estabilizados e, portanto, a ideia é de que esses setores se possam manter a funcionar com regras de proteção e com regras de saúde pública, mas que se possam manter a funcionar. Foi essa a ideia com que ficámos da conversa que tivemos. Aliás, foi uma das questões que fizemos especificamente ao Primeiro-Ministro, foi sobre as clínicas, nomeadamente as clínicas dentárias. Sobre os stands de automóveis, não lhe consigo dar uma resposta neste momento, não tenho essa informação. O Governo poderá depois dá-la. É também candidato à presidência da Outra questão, sendo candidato à presidência da República, pergunta se face aos números a campanha pode vir a ser alterada ou o modelo da campanha. Sim, o modelo sim. Nós fazemos questão, uma coisa era se as eleições fossem adiadas, para nós, eu disse ontem, até no debate que tive, os portugueses entenderem e que o Parlamento definir, juridicamente não é possível. E, portanto, eu percebi quando o Dr. Rui Rio falou do tal bom senso e do consenso, a questão é que não é possível juridicamente alterar, é preciso uma revisão constitucional e não temos prazos para isso, tecnicamente, é uma questão técnica. Agora, o modelo sim, acho que não faz sentido, num momento de confinamento absoluto, fazer atividades na rua e, portanto, quer dizer, apesar de haver autorização, os portugueses não compreenderão muito bem andar uma comitiva na rua quando as pessoas não podem sair de casa. E depois, andarem na rua sem ninguém na rua também e sem qualquer interação, acaba por ser um exercício de autopromoção. Portanto, vamos refazer o modelo de campanha. Hoje mesmo vou reunir com o diretor de campanha e com os mandatários dos vários distritos para reorganizar o modelo. Eu faço questão de estar em todos os distritos porque é um sinal político. Eu acho que os portugueses estão um pouco cansados de campanhas que são apenas em Lisboa, no Porto, ou em Braga, ou em Faro. Faço questão de ir aos distritos mesmo, aos mais pequenos, eventualmente onde menos votos existem, porque acho que é um sinal que um candidato a Presidente da República deve dar. Agora, vamos redefinir o modelo e a forma de fazer a campanha, porque acho que não seria razoável não o fazer, quando todos os portugueses estão a fazer ajustes também à sua vida. Foi dada uma previsão para a entrada em vigor Pergunta se foi dada a previsão para o início da entrada em vigor destas novas regras. No sábado, dia 16 de janeiro, e gostaria também de insistir consigo sobre as competições desportivas, muitas delas já protocoladas E também pela DGS.
Em relação às competições desportivas, se mantém ou não? Nomeadamente a Primeira Liga de Futebol. Sobre a entrada em vigor, eu penso que, até porque há aqui timings em que o Parlamento tem que reunir, e a previsão da reunião do Parlamento, se não me engano, é para dia 13 dia 13 de janeiro. Se puder ser antecipado ou não, não sei. Eu penso que a data, mais ou menos, vou-lhe dar uma data de entrada em vigor destas medidas, será à volta de 15 de janeiro. Portanto, é à volta desta data que provavelmente iniciaremos este novo período de confinamento. Em relação às competições desportivas, não tenho essa informação. É uma questão que de facto tem que ser colocada, porque se vão encerrar todos os outros eventos. Agora, as competições desportivas estão sem público e, portanto, não têm público a assistir. Não questionámos o Governo sobre isso, não tenho essa informação, mas é uma questão que tem que se colocar naturalmente e que o Governo terá que responder. Voltando ao que o dizeres do Primeiro-Ministro em relação ao pequeno comércio, qual é a solução apontada pelo Chega? Nós o que queríamos primeiro era ouvir os especialistas. Muitos dos dados que temos não apontam a restauração, o comércio e estes setores conexos como focos principais de contágio. E, portanto, a nossa dúvida, por um lado, é se faz sentido, quando estes dados não existem, estar a penalizar este setor de forma com esta gravidade. Por outro lado, o encerramento de muitos destes espaços promove outro tipo de concentrações, eventualmente domésticas, e nós sabemos que o contacto dentro de casa também tem sido um grande problema do ponto de vista dos contágios. Portanto, o que nós dizemos é que faltava fazer uma avaliação que não foi feita, e nós apelámos a isso várias vezes. Quando houve o protesto do setor da restauração e do comércio, nós apelámos a que se confirmasse efetivamente, com dados objetivos, de que os restaurantes, os cafés, os bares, o pequeno comércio, são focos de contágio para a população. Isso não está demonstrado. Portanto, não estando demonstrado, na nossa perspectiva, economicamente é uma tragédia, mas isso reconheço que o Governo tem essa sensibilidade também, sabe que é uma tragédia. Do ponto de vista da saúde pública, temos dúvidas de que vá resolver o problema ou parte do problema.